Olá, meu querido, tudo bem? Tudo bem? Tudo na paz? Graças a Deus. Eu sou o nosso irmão Alberto Liri, você já me conhece, e nós estamos aqui para divulgar mais um vídeo para falar sobre a graça de Deus. Acabamos de chegar no nosso trabalho, né? E graças a Deus, mais um privilégio de estarmos aqui. Veja bem, meus queridos, antes de falar qualquer coisa, eu quero te pedir para se inscrever no nosso canal, que você também possa deixar o seu like aí, né? A sua curtição, você possa também compartilhar e deixar os seus comentários. É muito importante que você deixe o seu like. Veja bem, meus queridos, eu tive a necessidade, eu precisei fazer, ou eu estou precisando fazer e vou fazer. Isso aqui que eu vou fazer hoje nesse vídeo é uma necessidade, é um dever para com meus inscritos, aqueles que não estão entendendo muito bem sobre o que é a graça de Deus. Então, eu senti a necessidade de fazer isso aqui para ver se muitos crentes entendam este paralelo. Qual o paralelo, Malberto? Aquilo que eu vou falar aqui hoje, entre essas leis. Qual lei? A lei áurea e a lei das ordenanças. Existe um paralelo aqui que é muito bonito e nós temos que aprender. A lei da abolição, que nós conhecemos, né, a qual foi abolido, né, a lei da escravatura no Brasil, mas nós precisamos entender que o sofrimento de Cristo, de Isaías 53, parece que se a gente fosse colocar nome ali, a gente colocaria o nome assim: tanto sofrimento por quase nada, tanto sofrimento por quase nada, mas a faculdade da graça de Deus, a faculdade da graça, a escatologia consumada, vai fazer questão que vocês entendam o paralelo que existe entre a lei da escravatura no país, ou da escravidão que nós tivemos, e agora a lei da graça de Deus. Então é muito importante que nós venhamos entender, só para que as pessoas entendam qual é o paralelo que existe, ou que existia pelo menos, entre essas duas leis. Tanto a lei das ordenanças, que foi dada para os judeus, não existe mais, como a lei da escravatura, que escravizava no Brasil, né, as pessoas de cor. Então não existe mais também. Então nós vamos aprender aqui. Veja bem, meus queridos, foi uma necessidade que eu tive de fazer isso aqui. Eu não sou professor de história, eu conheço algumas coisas, tá bom, meu querido? Eu não sou professor de história, mas na nossa função é necessário que nós conheçamos a história, pelo menos do nosso país. Então veja bem, meus queridos, a escravidão negra no Brasil, ela iniciou, pelo menos é isso que a história conta, a escravidão negra, iniciada nos primeiros tempos da colonização, no século XVI, ela teve uma duração de mais de 3 séculos. Você sabia disso, por exemplo? Que a escravatura no Brasil, ela teve início nos tempos da colonização, e ela teve mais, pelo menos no século XVI, e ela teve uma duração de mais de 3 séculos. Quanto é 3 séculos? 300 anos, porque cada século é 100 anos. Então veja bem, meus queridos, e isso aconteceu quando isso estava em vigor, essa escravatura que teve no Brasil com mais de 300 anos. Então ela teve milhares de africanos utilizados como mão de obra na agricultura, na mineração e nos serviços domésticos também. Então preste muita atenção nisso aqui. Então o que aconteceu? Ainda na época do Império, a escravidão continuava sendo rendoso, continuava sendo uma coisa rendosa, não é? Então uma coisa de negócio, onde eram investidos elevados capitais, muito dinheiro era investido nessa questão. Por quê? Porque a escravatura rendia dinheiro. Então, em vários movimentos revolucionários,
preste bem atenção, em vários movimentos revolucionários no final do século XVIII e início do século XIX, se cogitou então da abolição da escravidão. Então, surgindo várias ideias, como se cogitava então a abolição da escravidão, então surgiram várias ideias que não se concretizaram. Então, somente no final do século XIX é que as ideias abolicionistas puderam então se prorrogar ou se propagar, melhor, se propagar, então porque surgiram condições econômicas, sociais e políticas favoráveis. Você está me entendendo? Então o que aconteceu? Primeiro, a extinção do tráfico negreiro. Já que então surgiram várias ideias para que pudesse então se propagar a abolição da escravidão, surgiu várias ideias. E uma dessas ideias, quando surgiu, nós vamos observar que já começava então surgir uma luz no fim do túnel. Então, por exemplo, a primeira coisa que surgiu, a primeira ideia, era a extinção do tráfico negreiro. Então deveu-se às pressões que a Inglaterra, por exemplo, eu creio que muita gente não sabe disso, então a Inglaterra, ela começou a fazer pressão e exerceu sobre o governo brasileiro essa pressão em decorrência do estágio industrial em que encontrava no século XIX. Então veja bem, em 1807, a Inglaterra, ela aboliu, por exemplo, eu estou dando um exemplo aqui, o que a Inglaterra fez? Em 1807, então, a Inglaterra aboliu a escravidão em suas colônias, lá ela começou a fazer isso, nas suas colônias, ela começou então a abolir, e o que aconteceu? Então, ela defendia tanto no seu país, como ela fez, e ela defendia, então, o quê? A extinção da escravidão nos outros países. Por quê? O que a Inglaterra, então, teve a ideia de fazer? Ela extinguiu a escravidão no seu país, e ela fez o quê? Ela defendia a extinção também no resto do mundo. E era necessário que os trabalhadores fossem assalariados, visto que escravo não podia comprar nada. Também o dinheiro empregado em escravo poderia passar a comprar produtos ingleses. Então, olha o que a Inglaterra fez. Então, o que aconteceu? Quando nós chegamos em 1810, por exemplo, pelos tratados de comércio, Portugal só poderia fazer o tráfico negreiro, nas suas colônias. Preste bem atenção. O que a Inglaterra começou então a fazer? Portugal, como tinha também o tratado lá do comércio, então em 1810 fez o quê? Portugal só poderia fazer o tráfico negreiro de suas colônias africanas. Então já começou a coisa esclarecer. Olha aonde que eu vou chegar, para ver se muita gente tenha condições de entender o que acontecia com os judeus e o que era que acontecia, que precisou acontecer para que as pessoas viessem a se libertar da lei. As pessoas que digo, meus queridos, está entre aspas. Aqui as pessoas eram os judeus. Então, quer dizer, quando nós chegamos em 1815, então, o que aconteceu? No Congresso de Viena, por exemplo, você sabe que Viena é um lugar que está na Áustria, ou capital da Áustria. Então, em 1815, no congresso que teve lá em Viena, foi assinada uma convenção luso-inglesa que abolia o tráfico ao norte do Equador. Então, quando nós chegamos em 1817, a Inglaterra tinha o direito de vistoriar navios que eram suspeitos de tráficos.
quando nós chegamos em 1825, para o reconhecimento da nossa independência, a Inglaterra, então, ela exigiu, meus queridos, olha que lindo, que bonito, ela exigiu a abolição do tráfico e que isso não foi respeitado pelo Brasil. A Inglaterra, ela exigiu o direito de vistoriar os navios suspeitos de tráfico. Aí, em 1825, a Inglaterra, para reconhecer a independência do Brasil, ela fez o quê? Ela exigiu a abolição do tráfico, o que não foi respeitado pelo Brasil. Mas quando nós chegamos em 1833, Feijó, lembra de Feijó? A história relata isso, a história do nosso país. Feijó, então, ele proibiu o tráfico e seriam considerados livres os escravos que entrassem no país após esta lei, que, entretanto, também não foi cumprido. Olha como que se sucedeu todo o projeto, todos os planos, até nós chegarmos realmente em 1888, ao qual eu vou mencionar para você, ou fazer um comentário para você. Então, mesmo isso que Feijó fez, ele proibindo o tráfico, né, de escravos para o Brasil, mesmo assim, nesse projeto dele, ele podia considerar, nesse documento que ele fez, livres os escravos que entrassem no país após essa lei ser redigida, que também não foi cumprido. Isso aí que Feijó fez também não foi cumprido. Aí, quando nós chegamos em 1845, preste atenção, através de Bill Aberdeen, a repressão violenta contra o tráfico negreiro foi efetuada pelos ingleses, o que, entretanto, provocou o aumento de entrada de escravos no Brasil. Mas quando nós chegamos em 1850, a lei de Eusébio de Queiroz, você vai estudar isso na história, a lei de Eusébio de Queiroz, que aboliu o tráfico negreiro no Brasil, ele trouxe como consequências o quê? Trouxe como consequência, então, essa lei de Eusébio de Queiroz, que abolia o tráfico negreiro no Brasil. Olha as consequências. Ela trouxe crise de mão de obra, gerando a transferência de escravos do norte para a cafeicultura sulina, a intensificação da imigração estrangeira e o capital liberado da compra de escravo foi aplicado na indústria. Então, essa foi a consequência que trouxe pela lei Eusébio de Queiroz. Mas, preste atenção, quando nós chegamos em 1854, 4 anos depois da lei Eusébio de Queiroz, então foi feita a lei chamada Nabuco de Araújo. E o que continha nessa lei? A lei Nabuco de Araújo. Essa lei, ela impôs rígida fiscalização policial a séries penalizadas. Essas pessoas que foram penalizadas, foi feito ali vamos dizer assim, uma fiscalização policial muito severa e também penal, ou penalidade, trazendo penalidade aos traficantes. Então, se você olhar bem, meus queridos, a relação dos escravos importados pelo Brasil, ela é muito grande, e eu vou falar aqui pelo menos algumas para você. Então, é muito triste isso, e você tem que entender, você só vai entender por que Jesus veio, para que ele veio e por quê, só mesmo você estudando um paralelo e fazendo um paralelo. Tem gente que pensa que Jesus veio para libertar o mundo inteiro da escravidão da lei. Não, meu querido. A escravidão da lei só existia em Israel. Era só lá que existia a escravidão da lei. Então, só os judeus é que estavam escravos da lei. Suponhamos não, que é uma realidade. Os judeus,
lá em Israel é como se fosse os negros no Brasil. A princesa Isabel, me desculpe a comparação, mas é uma analogia. A princesa Isabel foi como se Cristo lá em Israel. Se o Brasil fosse Israel e a princesa Isabel fosse Cristo, a princesa Isabel viria no Brasil para livrar os escravos da lei da escravatura. Então, aqui no Brasil foi a princesa Isabel. Lá no Israel foi Jesus Cristo. Então, meu querido, você tem que aprender isso. Até quando você vai aceitar os líderes religiosos impondo leis para você, em cima de você, como se você fosse judeu? As ordenanças que os líderes praticam hoje e obrigam a você a seguir é as ordenanças da lei que existia na época da lei que prendia as pessoas à escravidão. Foi para isso que Jesus, ele precisou vir, ele nascer, crescer, sofrer e morrer, e garantiu a lei com a sua morte. Ou você acha que a princesa Isabel, ela não correu risco também dos magistrados da época, quando ela instituiu a lei da escravatura, ou a lei áurea, que libertava os escravos daquela, vamos dizer assim, daquela servidão, daquela escravidão, daquela escravatura que existia no Brasil. Então, do mesmo jeito que Jesus veio para libertar os judeus da escravidão em Israel, a princesa Isabel também se levantou e ela viu que a escravatura no Brasil era uma coisa muito injusta, então ela fez um documento que redigiu, e esse documento valeu para todo o país. E aquele documento rezava, ou reza, que nenhum senhor poderia mais escravizar um negro no país. Do mesmo jeito que Jesus, ele fez quando ele morreu na cruz, ele estava livrando os judeus daquela antiga aliança, daquela lei, daqueles crimes, daquelas injustiças. Você não pode aceitar. Agora veja bem, eu quero te dar uma relação aqui dos escravos que foram importados pelo Brasil. Por exemplo, em 1842, foi importado não para o Brasil, foi importado de fora, né, para dentro do Brasil, porque importado é uma coisa, exportado é outra coisa. Eu quero te falar a diferença entre importação e exportação. Quando você importa uma coisa, você traz de fora para dentro. Quando você exporta, você tira daqui de dentro e coloca para fora. Importar é você tirar de outro país para o seu país, no caso o Brasil. Quando você exporta, você manda do Brasil para outro país, quer dizer, você tira de dentro e manda para fora. Importação, você traz de fora e coloca para dentro. Quando Cristo, ele exportou a lei de Israel, além de ele exportar, ele tirou a lei da escravatura, a velha aliança, de dentro de Israel, e ele não mandou para fora, não. Você sabe o que Jesus fez com a lei da escravidão, a velha aliança? Ele aboliu, ele aniquilou. Está em Hebreus capítulo 2, o versículo 14 e o 15. E também em Colossenses, todo o capítulo 1. Então, a princesa Isabel também, ela extinguiu a lei da escravatura. Existe no país, quando a Polícia Federal investiga, existem alguns setores que ainda estão privando alguns trabalhadores como trabalho escravos. Por que você acha que a Polícia Federal trabalha para, vamos dizer assim, investigar se existe algum setor da sociedade empresarial escravizando algum trabalhador? Porque o papel da Polícia Federal é o papel dos ensinadores da graça, fazendo uma analogia. Nós estamos investigando, meus queridos, aonde que existe trabalho escravo no sentido espiritual, e nós denunciamos.
Nós denunciamos, sabe por quê? Porque esta é a nossa função. Denunciar os trabalhos escravos que existem no sistema religioso. Só que tem muitos escravos espirituais que eles não aceitam ser libertos. Eles estão assumindo a condição de escravo quando estão lá no sistema religioso, sendo escravos do sistema religioso. O pastor dele, que é o senhor deles na escravatura, chamava-se senhores, e a mesma coisa do sistema religioso. Então, o nosso trabalho, os ensinadores da graça, a nossa função é investigar e denunciar aonde que está tendo trabalho escravo. Então, em 1842, foi importado de fora para dentro do Brasil 17.435 escravos. No ano de 1843, por exemplo, foram importados para o Brasil 19.095 escravos. Quando nós chegamos em 1844, foi importado para o Brasil 19.453. Quando nós chegamos em 1846, foi importado para o Brasil 50.324 escravos para o Brasil. Em 1848, 60 mil escravos. Em 1849, 54 mil escravos. Em 1850, 23 mil escravos. Em 1851, 3.387 escravos. Em 1852, 700 escravos. Você viu que a coisa foi caindo? Então, meus queridos, houve uma campanha abolicionista para que fosse, de alguma forma, alguma coisa tinha que ser feita. Então, foi feita a campanha abolicionista que através da lei Eusébio de Queiroz, então a campanha abolicionista, ela é intensificada, sofrendo uma estagnação, meus queridos, durante a Guerra do Paraguai, mas ao seu término, quando terminou a guerra, por exemplo, tá muito quente, né? Eu esqueci de pegar uma água abençoada. Então, quando terminou a guerra lá no Paraguai, então, quando chegou ao fim, então a campanha da abolicionista, ela voltou a ressurgir. Aí você vê que nessa campanha abolicionista surgiu o Rui Barbosa, por exemplo, surgiu Joaquim Nabuco, surgiu José de Patrocínio, surgiu Luiz Gama. Você está me ouvindo? Você está me entendendo? Então vai deixando o seu like aí, tá bom? Vai deixando o seu like aí. Surgiu também André Rebouças, surgiu Castro Alves, que é um dos nomes mais conhecidos, assim como Rui Barbosa. Todos esses homens foram surgindo durante a campanha abolicionista. Por exemplo, né, Hipólito José da Costa. Então, se você observar bem, meus queridos, pela lei do ventre livre, ou a lei de Visconde do Rio Branco, por exemplo, que aconteceu em 1871, foram declarados livres os filhos da mãe escrava que eram nascidos a partir da promulgação dessa lei. Então foi uma coisa linda que fizeram. Então, através dessa lei do ventre, ou a lei Visconde do Rio Branco. Então ali já foi tratado que todo escravo que nascesse da mãe escrava, todo filho, ele deveria ser livre. Então, agora nós vemos uma coisa importante, que quando foi liderada essa campanha, foi liderada por José do Patrocínio, em 1883, ele sugere então o quê? A Confederação Abolicionista, que passou a coordenar todas as associações que se ramificaram pelo país inteiro. Então, procuravam mostrar, nessa campanha, procuravam mostrar que a escravidão era um entrave ao desenvolvimento do país e além de corromper o trabalho e também a família. Você vai vendo que existe um paralelo quando você começa a entender o que realmente era a lei da escravidão na época de Jesus, na época da lei.
Olha que regime que os escravos judeus, os judeus escravizados pela lei de Moisés, eles tinham que se submeter. Olha bem, por isso que eu fiz questão de mostrar isso aqui, um paralelo, para você começar a entender o que acontecia lá em Israel então. Porque quando você começa a ter uma noção da nossa lei, você começa a ter a sensibilidade, ela começa a aflorar. Aí você vai entendendo então. Então veja bem, meus queridos, por isso que surgiu essa campanha, que ela foi liderada por José do Patrocínio, porque ele viu que essa lei da escravatura estava atrapalhando até mesmo o desenvolvimento do país, e além também de corromper o trabalho e corromper a família. É isso que os judeus viviam sob a lei. É isso que os judeus, eles tinham dificuldade de obedecer à lei, porque ninguém conseguia. Então você veja bem, no Ceará, por exemplo, deixa eu botar o meu cabo aqui, meus queridos. No Ceará, por exemplo, tinha um jangadeiro, esse jangadeiro, o nome dele era Francisco Nascimento. Ele liderou um movimento, para você ter uma ideia, ele liderou um movimento contra o embarque de escravos para o sul, né? Para o sul. Olha só o que esse rapaz fez. Esse cara chamado Francisco Nascimento, ele liderou um movimento, você está me ouvindo, está me observando? Um movimento contra o embarque de escravos para o sul do país. Agora, veja bem, particulares, nessa época, voluntariamente alforriavam seus escravos. Você sabe o que é alforria? É libertar. Você sabe o que Cristo fez com os judeus? Se eu fosse dar nome a uma lei, ou a um documento, ou uma carta que libertou os escravos judeus da escravidão da lei, eu daria o nome, qual o nome dessa carta de alforria que está na Bíblia e muitos crentes não enxergam? Me dá raiva mesmo. Muitos religiosos sabem, mas eles não ensinam. Me dá raiva, meus queridos. Me dá raiva mesmo, é raiva, ao pé da letra. Me dá raiva que essa carta de alforria, ela tem o nome de graça de Deus. A lei da escravatura chama-se Velha Aliança. A da Princesa Isabel, hoje, ela chama-se Lei Áurea. A carta de alforria da Princesa Isabel, ela chama-se Lei que extinguiu a escravatura, chama-se Lei Áurea. A lei de Deus que libertou os escravos, e quem foi o libertador foi Jesus. Lá foi Jesus, em Israel. Aqui no Brasil, foi a Princesa Isabel. E esta carta, ela tem o nome de a graça de Deus. Mas os crentes religiosos, eles preferem ficar escravos da lei que os judeus viviam sob ela. Eles não aceitam até hoje ser livres da lei da escravidão que os judeus viviam. Então veja bem, meus queridos, esse cearense chamado Francisco Nascimento, ele liderou um movimento contra o embarque de escravos para o sul. Então, particulares, voluntariamente, eles afirmaram, então, ou aforreavam os seus escravos, né? Que nós vimos. Então começou o quê? Muitas festas foram organizadas para obterem recursos para comprar alforria de escravos. Então, como foi então? Feito muitas festas, e essas festas, os recursos, meu querido, você está me entendendo, meu querido? Sabe para que se faz festa nos tempos religiosos hoje? Para aumentar a conta bancária do seu líder, aumentar mais a conta bancária que vai formar o filho dele, a filha dele, ele mesmo, a esposa dele, na melhor faculdade do mundo. Por que tem muitos líderes religiosos que estão andando de jatinho?
estão morando na Europa, nas melhores mansões, as melhores lanchas são deles, os melhores patrimônios. Tem líderes religiosos no Brasil que a sua conta na Suíça, lá eu esqueci a palavra agora que fala, os paraísos fiscais, está repleto de dinheiro. Por que que muitos pastores, aqui na minha cidade também, eu não tenho medo e nem vergonha de falar, tem muitos pastores que já estão mandando recado para mim. Eles não vêm aqui na minha casa estudar a Bíblia, não. Eles mandam recado e falam que o que eu estou falando é pura heresia. Por que que eles não marcam o horário e vêm aqui em casa estudar a Bíblia junto comigo para ver se eu não envergonho eles usando a mesma Bíblia que eles usam? Por que que eles não vêm? Falar mal dos outros é fácil. Falar que nós somos hereges é fácil. Eu quero ver nos refutar usando a Bíblia, repetir o que os líderes deles falam, isso é muito fácil, mas vem cá, na minha casa, no meu cantinho da graça, para ver se eu não coloco vocês nos devidos lugares, e eu mando vocês tomar vergonha na cara, e dizer que vocês estão escravizando o povo de Deus, escravidão essa que Jesus, ele já garantiu, quando ele morreu pelos judeus, ele não morreu por mim não, quem correu o risco de ser queimado na fogueira, quem correu o risco de ser morta aqui a tiros ou a pancada, foi a princesa Isabel, mas ela correu risco porque ela queria libertar os escravos. Jesus, ele correu risco e fizeram o que fizeram com ele. Ele foi até a cruz, porque é na cruz que estava a assinatura dele para garantir a libertação dos escravos judeus que viviam sob a tutela da lei. Você está aprendendo então, meu querido? Quando você volta para dentro dos templos evangélicos e religiosos, sabe o que você está falando? Você está dizendo para o Filho de Deus que não valeu a pena tanto sofrimento. Incrível o que eu estou dizendo, mas você está dando as costas para ele, para Cristo, e falando aqui assim para ele, para que tanto sofrimento por mim? Por que você sofreu tanto? Estude, eu vou te dar um conselho. Estude Isaías 53 e veja para você que está sendo escravo do homem. Veja se aquele sofrimento valeu a pena. E depois você responda para você mesmo. Então esse homem do Ceará, ele começou essa coisa, esse movimento. Então tudo que era arrecadado dessa festa é para ver se eles ganhavam recurso para justamente comprar a euforia ou alforria de alguns escravos. Então, meu querido, se eles conseguissem comprar, aí veja bem que alívio era para eles. Então veja bem, essas cartas que eles faziam eram entregues em muitas, vamos dizer assim, muitas recepções daquelas festas que eles faziam. Essas cartas eram entregues em algumas recepções, aquelas recepções que organizavam a festa. E o que eles faziam com aquilo ali? Essas festas. Então, eles entregavam as cartas de alforria ali, e era uma coisa muito bem organizada, tanto que era em homenagem a quem? Em homenagem feito ao regresso de Carlos Gomes. Essas festas também, ela comemorava, quando essas cartas eram entregues ali, nas organizações, nas recepções, então eles comemoravam também, meus queridos. Essas cartas eram em comemoração também, ou em homenagem pelo regresso de Carlos Gomes. Lembra aquele músico brasileiro? Ele foi vitorioso na Europa, né? Com o apoio do Clube dos Advogados. Então, veja bem, o apoio do Exército se torna, então, presente, não é verdade? Na recusa em capturar negros fugitivos. Então, intelectuais, nesse caso, eles produziam poemas, panfletos e peças de teatro para fazer o quê? Criticando a escravidão. Olha que todo mundo, então, estava entrando nessa causa. Então, o que é que acontece?
Quando nós chegamos em 1844, os governos do Ceará e do Amazonas resolveram, num gesto pioneiro, abolir a escravidão nessas províncias. Olha que bonito, meus queridos. E eu te pergunto, você já imaginou se a maioria ou todos esses pastores lá foi o governo do Ceará e o governo do Amazonas, que se uniram e aboliram a escravidão nas províncias, tanto do Ceará como da Amazônia. Aboliu, acabou. Agora veja bem, se os líderes religiosos, se eles começassem a estudar a Bíblia e eles enxergassem o que nós estamos enxergando, eles nos criticam, alguns crentes e alguns líderes religiosos, porque o entendimento não chegou para eles ainda. Mas muitos nos criticam, os ensinadores da graça, porque eles não querem que os seus escravos espirituais enxergam esta carta que abolia ou que aboliu a escravidão. Então isso aqui, quando nós falamos, essa carta de alforria, que Cristo assinou na cruz, e a princesa Isabel assinou também na Lei Áurea, esse paralelo é bonito porque se a maioria ou todos os líderes que ainda não entenderam a graça, se eles começassem a estudar a Bíblia da maneira certa, eles iriam abaixar a cabeça, se humilhar, dar o braço a torcer, pedir perdão a você e falar assim, abrir o portão do açalpão, abrir o portãozinho da gaiola e falar assim, meus queridos, até hoje eu enganei vocês, até hoje eu também estava enganado, mas eu descobri na Bíblia, através dos ensinadores da graça, que a escravidão que a princesa Isabel fez no Brasil, não, a escravidão não, a Lei Áurea que ela assinou, chamada de Carta de Alforria, e o Jesus Cristo fez para os judeus, é a mesma coisa. A diferença é o país. Mas, meus queridos, eu estou falando uma coisa que é tão importante que eu acredito que está vindo do céu. A figura da princesa Isabel no Brasil é a figura de Jesus Cristo lá em Israel, meu querido. Captou? Agora você estude nos outros países quem fez o papel que Jesus Cristo fez lá na cruz do Calvário, com uma diferença. Lá, Jesus Cristo morreu na cruz. Em alguns países, os seus tutores que libertavam as pessoas também morreu. Às vezes, o próprio Policarpo, que foi líder da igreja de Esmirna, também morreu numa fogueira. Foi um mártir. Estevão, ele morreu apedrejado defendendo o evangelho. Também foi um mártir, chamado de o primeiro mártir. Vocês estão entendendo? Seja honesto e seja sincero. Então agora, meus queridos, como o governo do Ceará e o governo da Amazônia se uniram num gesto pioneiro para abolir a escravidão nas suas províncias, olha, agora estou chegando ao final. Quando nós chegamos nesta lei aqui, chamado a lei dos sexagenários, lei dos sexagenários ou lei Saraiva-Cotegipe, de 1885. Esta lei, chamada de lei dos saxagenários, ou a lei Saraiva-Cotegipe, 1885, o que essa lei fez? Essa lei, então, olhe bem para mim,
E observe o que eu vou te dizer. Essa lei, ela concedia a liberdade aos escravos com mais de 65 anos. Ô, meu irmão, desculpa que eu sou muito emotivo, tá? Esse estudo, ele está sendo tão profundo que nem mesmo eu achava que ia ficar tão bonito. Esse paralelo. Então, essa lei, ela concedia liberdade aos escravos com mais de 65 anos, tendo que trabalhar mais 3 anos para o senhor gratuitamente como indenização. Quer dizer, quando o escravo ele chegava aos 65 anos, ele tinha que trabalhar. Ei, você está lembrando de alguma coisa? É de 1845. Te fala alguma coisa? Você está lembrando de alguma coisa no século XXI, na nossa geração? Então, quando o escravo atingia 65 anos, ele trabalhava mais 3 anos, com o direito, então, de fazer o quê? Esse direito a ele era concedido para que o senhor gratuitamente pudesse indenizar ele. Aí o que acontecia? A lei, ela foi proposta pelo Gabinete Saraiva, chamado na época, né, o Gabinete Saraiva, e aprovada pelo Gabinete, né, presidido melhor, pelo Gabinete presidido, então, pelo Barão de Cotegipe. Foi mais um paliativo, porque poucos negros atingiam a idade prevista na lei. Então, o que era feito? Seria preciso um longo processo até extinguir a escravidão. A religião, posso te fazer uma pergunta? Até quantos anos de idade a lei da escravidão espiritual te escraviza? Até com quantos anos de idade que você entrega o dízimo na sua religião, na sua denominação? Até quantos anos de idade que eles escravizam você para sustentar eles? Enquanto você tiver aposentadoria, enquanto você estiver recebendo. Para eles, não importa, para esses bandidos de púlpitos, para esses colarinho branco de púlpito, para ele, você pode ter 90 anos, mas se você recebe aposentadoria, para eles é melhor ainda. Aí depois da lei dos sexagenários, o que aconteceu? Nós chegamos a 13 de maio de 1888. Aí a Lei Áurea acontece. A Lei Áurea, meu querido, em 1800, no dia 13 de maio de 1888, ela promoveu de vez a extinção definitiva da escravidão no Brasil. Ela foi assinada, então, pela princesa Isabel, que se encontrava no trono do Brasil como regente. Ei! Aleluia! Oh, glórias! Quem era o regente? Quem era na época e quem é e está assentado no trono e governa para toda a eternidade? Deus, Cristo Jesus, o seu Filho amado. Não é assim que a Bíblia diz? Daniel falou que depois que o Filho do Homem ele fosse tirado, ele fosse oferecido como sacrifício, aconteceria o juízo. Aí Deus e o seu Filho governaria para sempre, para toda a eternidade, e o seu governo ele não tem fim. E quantos crentes que ainda pensam que Deus não governa sobre toda a terra? Porque para eles Jesus ainda não voltou, mas Jesus nunca disse que ia voltar. Ele falou que quem ia voltar era o Filho do Homem, mas manifestado na glória do seu Pai, e não manifestado literalmente. Lucas 17, 20 e 21. Mateus 16, verso 27 e 28. Olhe lá, porque ele disse claramente para os discípulos que o juízo ia acontecer
E alguns discípulos não iam morrer sem antes ver a manifestação, não a presença do Filho do Homem, a manifestação do Filho do Homem na glória, não com a glória do seu Pai. Eita, glórias a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos, ela, a princesa Isabel, como ela era a pessoa que se encontrava no trono do Brasil e regia a nação brasileira na época, então ela, de uma vez por toda, ela promoveu a extinção definitiva, aleluia, da escravidão no Brasil. Então, a escravidão, ela já não era o esteio indispensável à economia e às pressões surgidas das campanhas abolicionistas. Então, a imprensa que fazia isso. Então, além disso, meus queridos, já não seria, a escravidão já não seria mais o quê? O esteio indispensável à economia e nem as pressões surgidas das campanhas abolicionistas. É bonito, né? Não seria mais um favor nem da imprensa, né? Não seria mais dos vários setores da opinião pública. Agora a escravidão já não seria patamar para essas pessoas, para a imprensa se dar bem, não seria mais patamar para vários setores da opinião pública. Agora, a princesa Isabel faz da lei áurea o cumprimento de um processo irreversível. Capite? Você entendeu, meu querido? Seja honesto e seja sincero. Você entendeu? Os escravos do Brasil tiveram um tutor. A princesa Isabel, uma tutora, né? Vou usar aqui o substantivo feminino. A tutora princesa Isabel. Agora, no substantivo masculino, o tutor da lei, da graça, chama-se Jesus Cristo, Filho de Deus. Se você ainda não entendeu e ainda não acredita nisso que eu estou falando, eu vou deixar Hebreus, melhor, vou deixar Hebreus não, Hebreus eu já citei, mas eu vou deixar Filipenses, capítulo 2, o verso 13, 14 e o 15. E a vós é a segunda pessoa do plural que está se referindo à escravidão judaica, não a brasileira. Paulo ensinando aos crentes de Colossos, ele está falando aqui, e a vós outros, plural, que estáveis, plural, mortos, plural, nos, plural, vossos, plural, pecados, plural, e na incircuncisão da vossa carne, ele vocês, segunda pessoa do plural, vivificou juntamente com ele, perdoando-nos, ele se inclui no texto, todos os nossos, ele se inclui, nossos delitos, havendo riscado. O que a princesa Isabel fez no Brasil? Acabou, aniquilou. A mesma coisa Jesus fez lá com a lei judaica. Ele, o que? Havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças. Qual era o escrito de dívida que condenava ou que maltratava os negros no Brasil? A lei da escravidão. O que então que aconteceu? Paulo diz na sua ordenança, ao qual nos era contrário, tirou do nosso meio, ou do meio de nós, cravando na cruz. A princesa Isabel, ela cravou num documento. Cristo cravou na cruz, mas tem um documento também. E qual é, Alberto, o documento? Chamado Nova Aliança, graça de Deus. E enquanto existir, meus queridos, a graça de Deus, sistema escravagista ou escravidão, nunca mais. O 15, tendo despojado os principados. Quem eram os principados da lei da velha aliança? Os sacerdotes e os sumos sacerdotes. Quem eram os principados da lei da escravidão? Os senhores que escravizavam
os escravos no Brasil. Paulo falou, tendo despojado os principados e as potestades, e os expôs publicamente ao desprezo, e deles triunfou na cruz. Bah! Sabe qual é a assinatura que Cristo deu na cruz? Eu sei. Você também deve saber. 2 palavras. Uma em hebraico e outra em português. A em hebraico fala assim, uma só, tetelestai, que quer dizer, em português, está consumado. 2 frases. Esta é a chave. Esta é a assinatura que Cristo deu na cruz. A assinatura da princesa Isabel até hoje está guardada. Os documentos. Vai alguém querer escravizar alguém no Brasil para ver se aquela lei assinada pela princesa não liberta qualquer tipo de escravidão no Brasil. Mas, na religião, estou escravizando pessoas no sentido espiritual e tem gente que não está nem aí. Mas quem são os investigadores que estão investigando esse tipo de escravidão espiritual? Os ensinadores da graça. A escatologia consumada e a escatologia plena estão investigando. Então, estamos lutando para libertar. Meu querido, fique na paz, fique na graça. Deixa o seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos estudos e também deixa o seu comentário. Paz e graça para você, que tenha um bom dia de segunda-feira. Esse é o dia que eu estou gravando esse vídeo, tá bom, meu querido? E que você aprenda mais e mais rápido possível. Se liberte da religião, porque os cães gulosos, o sistema religioso não quer que você saiba disso, mas os ensinadores da graça, os investigadores espirituais estão aí. E eu quero colocar para você aprender mais e mais. Amém? Fique na paz.